O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com uma safra de 680 milhões de toneladas. O Centro-Sul concentra 91% dessa produção e o Norte e Nordeste outros 9%. O país é o maior produtor de açúcar com 46 milhões de toneladas, ou 25% da produção global, e é também o maior exportador, 35 milhões de toneladas, ou 50% da exportação mundial. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol, cujo ranking é liderado pelos Estados Unidos. Na safra 23-24, o país produziu 36 bilhões de litros, dos quais 6 bilhões de litros foram de etanol de milho. O Brasil exporta cerca de 20 bilhões de dólares entre açúcar e etanol. Isso representa a terceira exportação do agro, após a soja, carnes e produtos florestais. O valor bruto da cadeia sucroenergética é superior a 100 bilhões de dólares e gera um PIB de cerca de 40 bilhões, ou cerca de 2% do PIB brasileiro. São 345 usinas e mais de 70 mil fornecedores em 1.200 municípios, cultivando quase 10 milhões de hectares. O setor sucroenergético gera mais de 730 mil empregos formais e 2,2 milhões indiretos, e segue em expansão na produção de energia elétrica e biometano. A cana-de-açúcar representa a principal fonte de energia renovável do país, garante 17% da matriz energética brasileira e é a quarta fonte da matriz elétrica. A cogeração de eletricidade a partir da palha e bagaço da cana-de-açúcar atingiu 21 terawatts-hora em 2023. Isso equivale a quase 25% da energia gerada pela usina de Itaipu. Sobre as perspectivas do setor, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com José Guilherme Nogueira. Ele é agrônomo com pós-graduação na FGV e na Universidade de Harvard, com mais de 15 anos de experiência em gestão e planejamento estratégico em cooperativas e associações do agronegócio. Preside atualmente a Orplana. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a cana-de-açúcar é um desses pilares da sustentabilidade da nossa agropecuária e até da nossa economia, porque além de produzir açúcar, a cana produz também o etanol, não é um combustível limpo, importantíssimo, pratica também o uso, a reciclagem dos seus resíduos, gerando energia elétrica, e agora entra cada vez mais também no campo da produção de biometano. Para falar sobre todos esses temas e sobre novidades e desafios que enfrenta a cana-de-açúcar no Brasil, nós temos a alegria de receber hoje no Brasil Verde o José Guilherme Nogueira, que é o presidente da Orplana. Bem-vindo ao Brasil Verde, Guilherme. Obrigado, Evaristo, a todos os amigos da Band. É sempre um prazer estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre o nosso setor sucroenergético. O prazer é nosso receber aqui. Você dirige uma instituição muito relevante, com um grande número de associados, abrangência. Depois você vai nos explicar um pouco isso. Mas antes da gente entrar já no assunto cana, você não nasceu num canavial, não, né? Conta aí, como é que é a sua história, aí, como é que você chegou no lugar que você está hoje? Não, vamos lá. Eu sou mineiro, eu sou do sul de Minas Gerais, nasci numa cidade chamada São Gonçalo do Sapucaí, né? Ali na cadeia cafeeira e na cadeia do leite, então eu sou um pouquinho café com leite, mas vim muito cedo para a região de Ribeirão Preto, eu vim mudar para Orlândia, onde meu pai teve uma oportunidade de trabalho aqui na época. Então, moro dentro do setor sucroenergético aí praticamente desde quando eu nasci. Eu só nasci mineiro e aí depois voltei para Minas também para acabar de estudar, enfim. Mas toda a minha fase foi muito voltada dentro do setor sucroenergético, com pais produtores, com avós produtores, enfim. Então isso sempre trouxe e está no DNA meu aqui, de toda a família, Evaristo. Tudo bom. Agora, quem está nos assistindo, claro, conhece a cana-de-açúcar, já tomou garapa, caldo de cana, não é? Consome açúcar, usa etanol no carro, se não sabe, está usando na gasolina. Mas o fato é que toda essa cana que a gente vê no estado
ela está organizada quase que em dois mundos, né? Os proprietários mesmo de usina, com as suas áreas, suas fazendas, e também um número aí de 70 mil fornecedores, né? Pessoas que não são donas de usina, mas que fornecem essa cana. E isso tem várias associações. E a Orplana é um pouco uma federação de tudo isso. Explica um pouco para nós assim como é que é a Orplana, o trabalho que vocês fazem, enfim, naquilo que você achar relevante, né? Você trouxe isso muito bem, né? De forma até didática, porque realmente, aos olhos da pessoa que não conhece, às vezes está lá uma pessoa andando pela Anhanguera, ou pela Raposo Tavares, ou por qualquer grande rodovia aqui do estado de São Paulo, ele olha o canavial, ele não sabe de quem que é aquele canavial, se é um canavial de produtor, se é um canavial de um usineiro, ou se é de uma usina, e até para que serve toda aquela cana, né? Então, hoje praticamente 40%, né, de 37% a 40% de toda a cana moída no Brasil é oriunda de produtor de cana, que a gente chama de produtor independente de cana. O restante é cana própria da usina, né, ou de acionistas daquela usina. E o produtor ele trabalha naquela atividade como trabalha na soja, como trabalha no milho, como trabalha no algodão, como trabalha em qualquer outro negócio, né? Então, para isso, a organização, que é a Orplana, ela auxilia, né, em toda a sua defesa, em toda a representatividade desse produtor. Então, atualmente, a Orplana possui aí 35 associações filiadas, né, no Brasil todo, principalmente, claro, no Centro-Sul, até pelo volume de cana ser um volume muito expressivo, né, 90% da moagem acaba sendo dentro da região Centro-Sul. Quando a gente fala Centro-Sul, é principalmente São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e um pouquinho só em Mato Grosso. Mato Grosso ainda está crescendo em cana-de-açúcar, né? E também no Nordeste, aí, com dois estados, aí, três estados preponderantes, que é o estado de Alagoas, que moe aí 20 milhões de toneladas, que é o principal estado da região Nordeste, seguido da região de Pernambuco, do estado de Pernambuco, Sergipe e um pouquinho da Paraíba também. Então, toda essa parte do Brasil e onde tem cana, a Orplana está ali junto com o produtor, junto com uma associação filiada à Orplana, para representar ele e principalmente ajudar ele nas suas demandas. Exatamente. É um setor muito moderno, né? Que usa uma mecanização muito pesada, né? É um setor que gera muito emprego na indústria metalúrgica, né? Na indústria do aço, de componentes, porque são máquinas grandes, não é? E caminhões, transportadoras, né? Quer dizer, você tem um setor que tanto na montante, na jusante, mobiliza, mantém, cria, suscita, se articula com a indústria brasileira, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A cana-de-açúcar ela tem algumas características bem peculiares, né? Eu acho que o primeiro é o tamanho e a quantidade de biomassa que essa planta gera. É impressionante a gente ter volumes aí de colheita de 130, 140 toneladas de cana por hectare, né? Então é um volume de biomassa muito grande junto com a cana. E para a gente mover tudo isso, colher tudo isso e trazer isso para dentro da usina, precisa, claro, de um esforço grande, né? De máquinas, de equipamento. E também a cana, né, não é porque ela gosta ou gostou do clima do Brasil que ela vai muito bem por aqui, né? São dezenas de anos de pesquisas, de desenvolvimento em variedades de cana. A cana é uma cultura oriunda da Índia, ela não é brasileira, é uma cultura índia, da Índia, então ela se adaptou aqui muito bem, veio lá com os portugueses na colonização, entrou ali no Nordeste, depois veio para São Paulo e na região de Ribeirão Preto, no Triângulo Mineiro, né? Nesse clima ela se adaptou muito bem. E as variedades hoje que a gente tem, junto com os institutos de pesquisa, trazem aí todo esse volume grande de biomassa e toda essa mobilização que a gente tem para moer essa cana e, claro, conseguir fazer vários subprodutos dela, né?
igual por exemplo, a soja, o próprio boi, que você tem vários subprodutos, a cana não é diferente. Então, a gente consegue extrair num primeiro momento, é muito fácil a gente perceber o açúcar, né? E o etanol num segundo momento, mas também, como a gente sabe, a própria garapa, a vinhaça, né? Que muita gente chama de garapão também, ou vinhoto, então ele tem alguns nomes regionalmente falando, que ajuda também na própria economia circular da cana. Então o garapão ou a vinhaça ela é um subproduto do processo de etanol que volta dentro da canavicultura. Então temos o biometano, a bioeletricidade através do bagaço, os pallets, né, ou melhor, os pellets, né, feitos através do bagaço de cana para levar para os aquecedores no hemisfério norte, para queimar, para aquecer. E além disso, por exemplo, os próprios diferentes tipos de álcool, né? Álcool de cabeceira, álcool para cosmético, álcool para alimentação. Então, não só o álcool, o etanol que faz, mas os N produtos que a cana consegue Claro. originar e trazer para a gente. Muito bom. Olha, você deu uma bela visão desse conjunto para quem está nos assistindo. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e já já a gente volta conversando com o José Guilherme Nogueira, lá da Orplana, lá de Ribeirão Preto, falando desse universo, né, que é o cultivo da cana-de-açúcar. 1 minuto e a gente já volta. Olá, estamos de volta no Brasil Verde conversando com José Guilherme Nogueira, da Orplana. Na primeira parte do nosso programa, ele deu uma visão geral, não é, sobre a cana-de-açúcar, também sobre a Orplana, essa organização que associa várias associações de produtores. Falamos de todos os produtos, subprodutos da cana-de-açúcar que não param de se diversificar, não é? Zé Guilherme, eu queria te perguntar, a cana-de-açúcar ela teve um passado, né, claro, lá atrás, com mão de obra escrava, né? Depois ela passou a ter trabalhadores, inclusive migrantes europeus, né? Muitos deles até se tornaram donos, né, de usinas onde eles trabalharam, né? Teve toda uma evolução na história da cana-de-açúcar e também uma grande evolução tecnológica, né, com a mecanização. E no passado a gente ouvia muito em São Paulo a queima da cana, o problema do boia fria, tudo isso hoje é passado, né, na canavicultura paulista? Sem dúvida, Evaristo. A cana ela está entranhada na cultura e em todo o desenvolvimento do Brasil que nós tivemos. Claro que o passado da cana, né, vamos dizer um passado recente de 1988 para frente, né, a cana tinha métodos, né, de colheita para facilitar a colheita, até para aquela biomassa ser muito grande, e o corte era manual, não existia máquinas para cortar a cana naquela época, se queimava a cana. Então a cana queimava-se as folhas e principalmente boa parte ali de plantas que tinham junto ali com a cana para facilitar o corte do canavial. Então era simplesmente para isso, né? E aí viu-se que com o desenvolvimento não somente de máquinas, mas da indústria e dos subprodutos, né? Além de você estar agredindo o meio ambiente com toda aquela fuligem, aquela fumaça toda, você estava queimando praticamente dinheiro, porque tudo aquilo ali você consegue transformar, sim, em energia, você consegue transformar em bioprodutos para realizar a captação de recursos em cima disso. Então, não foi à toa que a partir ali de 2003, 2004, com o advindo de grandes máquinas de colheita de cana, né, e todo o processo ali de ajuste saindo a colheita manual para a colheita mecanizada,
a canavicultura teve essa transformação muito grande. Então, hoje a gente se fala somente em cana crua. No centro-sul do país, né, não é nem permitido fazer a cana queimada, somente alguns casos bem pontuais, tá? E isso nem precisa de uma série de requisições e liberações, mas isso não acontece. Acontece um pouco ainda no Nordeste do Brasil, onde tem uma dificuldade ali ainda, principalmente por ser uma região mais montanhosa, mas mesmo assim tem data final para acabar a colheita de cana queimada. Tá? E principalmente também os cortadores de cana. Então, esse é um trabalho bem desgastante. A gente sabe que para o ser humano, qualquer trabalho braçal é muito dificultoso, não somente na cadeia da cana, mas na cadeia do café, na cadeia do leite. A gente vê isso em todas as cadeias, onde exige o esforço humano contínuo, sob sol, sob condições difíceis, mas tudo isso gerou riqueza e gerou uma riqueza grande para que a gente continuasse a avançar agora no presente. Então, a cana do presente é uma cana que não é queimada, que o produtor ou que a usina não querem queimar, até porque você está perdendo dinheiro, você perde toda a maturação da cana, você perde todo um processo técnico ali da cana, que inclusive se aquela cana for queimada e não for colhida, ela degrada, ela perde açúcares, ela tem inversão, então é muito ruim para o produtor. E aí, para esse presente todo, né, para os dias atuais, para nós, esse desenvolvimento faz todo sentido. Na Embrapa, quando eu estava na Embrapa Territorial, nós fazíamos monitoramento de queimadas, incêndios, né? Então, nos mapas do estado de São Paulo dos anos 90, você tinha uma grande concentração de fogo, né? Dado o uso na colheita da cana-de-açúcar. Depois é impressionante, se você comparar isso com 2010, 2015, desapareceu totalmente, né? Totalmente esse uso do fogo, né? Na agricultura, no caso da cana-de-açúcar, né? É, há pouco você dizia, né, da cana que chega a 120, 130 toneladas, né, de biomassa por hectare de cana, né, porque tem mais uns 30 ali de palha, de Sim. ponteiro, de enraizamento, etc. É uma cultura muito ecológica, né, porque você não ara a terra todo ano, você não revolve o solo, deixa uma biomassa enorme ali, protegendo o solo, não é, da chuva, da erosão, enfim, enriquecendo com a matéria orgânica, e como você disse, a própria vinhaça, né, esse resíduo aí da produção industrial, volta para o campo em cima dessa palhada. Enfim, os agricultores evoluíram muito. Mas o ano passado nós tivemos um problema de fogo, né, na cana-de-açúcar aqui em São Paulo, problemas terríveis que trouxeram realmente prejuízo, né, econômico, financeiro, prejuízo ambiental, não é? Dá para você explicar como é que isso aconteceu? O que foi Foi isso? sim, Evaristo. Foi sim, Evaristo. Para nós foi um ano muito atípico também. A gente monitora os incêndios. Esse acaba sendo um risco grande pelo próprio volume de biomassa. E nós tivemos alguns fatores que, infelizmente, contribuíram para que isso acontecesse. Né? O primeiro ponto, obviamente, a gente chama de triplo 30, que são acima de 30 graus Celsius, abaixo de 30% de umidade e ventos acima de 30 quilômetros por hora. Então, esse triplo 30, ele traz aí uma condição de risco de incêndios muito grandes. Né? Só que o incêndio ele não vem espontâneo, ele não começa de forma espontânea. Né? Todo fogo, a grande maioria das vezes, é por uma ação humana. Né? E no caso dos produtores de cana e no caso das usinas, como a gente já mostrou, não é de interesse nenhum. O produtor não vai colocar fogo para queimar dinheiro dele, em nenhum momento. Isso até com todo o risco que a gente falou da perda de produto, perda de qualidade e até o processo de colheita. Mas o grande ponto que a gente viu foi uma seca muito longa, né? Antigamente a gente nem falava de antigamente a gente falava muito de veranicos, né? A gente tinha
momentos de veranico, e depois começaram algumas semanas, né, ou mesmo 2 ou 3 semanas com uma parte muito seca daquele momento do país. Nós ficamos com 170 dias sem chover, né? Então a condição estava muito favorável para os incêndios acontecer. E como eu disse, o incêndio ele não começa de forma espontânea, ele vem com uma ação humana. E a gente percebeu nesses incêndios, na grande maioria dos incêndios, principalmente nos de agosto, onde acometeram aí os incêndios na região de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Barretos, né? Que os incêndios iniciavam na beira de rodovias, né? Ou mesmo em linhas de trem, próximo a linhas de trem, e isso passava para os canaviais que estavam ali, mesmo com os aceros, ali passava para os canaviais, um momento muito seco, com muito vento, e aí, quando acometia os canaviais, para quem já viu o incêndio em canavial, é muito difícil de apagar aquele incêndio, então fica praticamente impossível. Claro que a gente não pode deixar de falar também dos incêndios que foram criminosos também, que aconteceram. Então, mesmo uma pessoa que mora próxima à cidade e vai fazer a limpeza de um terreno, ou vai fazer qualquer outro tipo de coisa nesse ambiente, ou melhor, nesse cenário muito seco, com ventos, né? Às vezes até a pessoa não sabe disso, mas é criminalmente responsável se ela fizer uma fogueira ali para limpar o terreno ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido, porque o risco de pegar fogo nas matas nativas, nos canaviais ou mesmo em florestas de eucalipto, florestas plantadas, é muito grande. Então, fora isso, ações aí que a gente vê até de cunho duvidoso, que pessoas colocando fogo aí para realmente ter problema com alguns produtores ou com usinas, Evaristo. Eu sei que nas investigações da polícia, ela realmente identificou claramente incêndios criminosos e teve gente presa e até condenada, né? Por isso, Sem né? dúvida. Então, para quem está nos assistindo nas cidades, né? Acho que é importante deixar claro isso. Quer dizer, nenhum produtor de cana tem interesse em pôr fogo no seu patrimônio. Nenhum agricultor tem interesse em pôr fogo no seu patrimônio, né? O incêndio é um fogo fora de hora, fora de lugar, destrói patrimônio público, patrimônio privado, né? Não tem hora para parar, não tem hora para começar. Enfim, é um desafio lidar com isso, mas assim, se tem alguém que não está interessado nesse fogo, é hoje o produtor rural, não é? E para o futuro, como é que você está vendo essa evolução do setor? Nós estamos caminhando aqui para o final do programa. Eu queria te passar a palavra para você colocar um pouquinho o futuro, deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistiram. Vamos ter ocasião, talvez, de você voltar aqui para detalhar algumas dessas caixinhas que você trouxe, né? Mas, seguindo ainda nessa visão mais geral que foi o programa de hoje, como você está vendo aí os desafios para a cana-de-açúcar? Claro. Bom, para o produtor, na visão do produtor, ele tem alguns desafios que, para desenvolver ainda mais e ter rentabilidade e esse negócio alavancar conforme alavancou em todos os anos que a canavicultura esteve no país, né? A gente tem alguns movimentos que trazem um alento aos produtores no sentido de descarbonização da nossa frota. Então, aí a possibilidade de já migrar aos 27% de etanol dentro da gasolina para 30%. Então, certamente, para quem não sabe, a cidade de São Paulo é uma das megalópolis mais com qualidade do ar mais limpas do mundo, né? Então, comparado com Nova York, Bogotá, Cidade do México, enfim, essas cidades que têm uma emissão de diesel ou de combustíveis muito forte, no caso de São Paulo é bem diferente. Então, isso são pontos que levam aí favoráveis para a cadeia.
e que trazem um alento aí que vamos precisar bastante de etanol. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê políticas públicas aí de outros países ainda permanecendo nos combustíveis fósseis. Isso certamente vai em contrassenso a tudo que o país vem pensando e as formas da gente trazer. Trazendo isso para dentro do Brasil, um grande desafio, não só na cadeia da cana, mas em todas as cadeias, da robotização, da automatização que vem acontecendo nas fazendas, né? Então, a robotização é uma área que vem acontecendo, e principalmente na cana, de uma maneira acelerada. Então, a gente já vê robôs autônomos, né? Já tem uma máquina já que ele faz a aplicação para ervas daninhas, você não precisa de gente, você não precisa com painéis solares, isso já acontece, tem crescido muito isso, né? Equipamentos também, a busca de equipamentos autônomos. Então, a canavicultura ela é sempre na vanguarda de buscar equipamentos e processos também para facilitar a vida do produtor de cana, isso na atividade canavieira. E claro que o Brasil não pode ficar de fora. Então a gente vê um movimento grande nesse sentido, né? E claro, trazendo uma economia circular, conseguindo a cana fazer ainda mais o Brasil se desenvolver e garantir aí empregos e renda para não somente nas grandes cidades, mas principalmente no interior do país, compartilhando, gerando e trazendo riqueza do nosso agronegócio para nós brasileiros. Olha, Zé Guilherme, agradeço muito a sua participação no programa. Acho que teremos ocasião no futuro de vê-lo de novo aqui para discutir mais aspectos ligados à cana-de-açúcar no Brasil. Queria agradecer também a todos que nos acompanharam e convidar vocês a estarem de novo conosco aqui a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!